Hoje, vamos recapitular o filme chamado Teste Beta. Andrew Kincaid, o presidente executivo da Sentinel, uma renomada desenvolvedora global de jogos, líder no setor de videogames em termos de crescimento, encontra-se atualmente em uma entrevista conduzida por um repórter. O motivo desta entrevista reside no recente destaque midiático que Kincaid conquistou em virtude de suas opiniões contra a preservação do direito de portar armas. Ele acredita que a posse de armas nos Estados Unidos é uma tradição obsoleta que não pode proteger os americanos. Por isso, ele propôs uma solução para conter a violência nos videogames. Se alguém quiser atirar em alguém, pode jogar o videogame do Sentinel. Em outro lugar, o principal oficial de segurança do Sentinel, Orson Creed, é visto assistindo à entrevista com sua esposa Abby. Ele observa enquanto o repórter pergunta a Kincaid sobre a pressão de Orson para transferir o Sentinel para contratos militares. Logo, Abby começa a se preparar para que eles partam rapidamente para algum lugar. Ela pede que Orson se apresse, mas ele está grudado na tela, ouvindo cada palavra que Kincaid está falando. Kincaid responde ao repórter que Orson e ele estão em lados opostos, e esta não é a primeira vez que Orson tenta obter propriedade intelectual de forma questionável. No entanto, Kincaid promete que garantirá que esta será a última tentativa de Orson. Orson fica tenso depois de assistir à entrevista, e Abby o conforta. Ela diz a ele que está feliz por ele não ser como Kincaid. Abby vai até a porta, mas um grupo de homens armados invade sua casa e faz Abby como refém. Orson tenta pegar uma faca em legítima defesa, mas é nocauteado por um dos capangas. O filme mostra um funcionário do Sentinel chamado Bernard, entregando um pacote ao campeão de videogame e testador beta da empresa, Max Troy. O pacote contém o mais recente jogo da Sentinel que Max vai testar. Enquanto Max insere o jogo em seu videogame, ele recebe uma ligação da funcionária do suporte técnico da Sentinel, chamada Princesa. Max nunca a viu, mas ao longo dos anos desenvolveu sentimentos por ela. Após seu pequeno ritual antes de começar a jogar, essa gente inventa cada coisa! Max inicia o jogo e Princesa informa a ele que, ao contrário de outros jogos, ele não pode modificar este jogo, o que o deixa consternado. Ela também diz a ele que este jogo se passa no mundo real, onde os jogadores estão envolvidos diretamente. A cena volta para a casa de Orson, que foi completamente saqueada pelos capangas. Abby assiste enquanto eles prendem um dispositivo na nuca de Orson, que está inconsciente. Em seguida, eles ativam o aparelho e partem com Abby em um caminhão. Enquanto isso, Max começa a jogar e fica imediatamente impressionado com o realismo do jogo. Ele acha estranho que não haja menu, opções ou tempo de carregamento. Max pega uma foto do jogo e percebe que mostra Orson e sua esposa Abby. Max olha no espelho e percebe a raiva refletida no personagem. Ele também nota sangue nas paredes. Ao explorar a casa do personagem do videogame, Max encontra um celular na cozinha com uma mensagem que diz para reproduzir um vídeo. No vídeo, um dos capangas do início do filme, chamado Zane, fala com Orson, revelando que Orson é o personagem de videogame de Max. Acontece que os eventos do jogo estão se manifestando no mundo real. O homem informa a Orson sobre uma série de testes que o aguardam. Ele terá 90 minutos para completar uma missão, e se falhar, Abby perderá uma parte do corpo por cada objetivo não alcançado. A missão de Orson é infiltrar-se no Banco Nacional, que está prestes a ser roubado, sem ser detectado, e recuperar o conteúdo do cofre 1121. Orson fica desesperado, mas Max não sabe que o jogo está ligado à vida real. Ele ajuda Orson a sair de casa e entra em um carro estacionado do lado de fora. Ele tem dificuldade em ligar o carro, e Princesa o ajuda e se oferece para acompanhá-lo durante todo o jogo. Enquanto o personagem de Max sai, a mídia relata um assalto no Banco Nacional de Southtown. Depois de chegar ao banco, Max procura uma entrada segura e, eventualmente, entra furtivamente pela janela enquanto o roubo está em andamento. Ele se move pelo banco e encontra a gerente. Max pergunta a ela sobre o cofre 1121. A gerente o chama de louco e o alerta sobre os perigos. No entanto, Orson persiste, e a gerente revela que a chave está em seu escritório. Orson pega as chaves da gaveta e se dirige para a sala dos cofres. À medida que Max se aproxima da caixa, ele perde momentaneamente o sinal, enquanto Orson recobra a consciência e tenta remover o dispositivo de sua nuca. No entanto, Max rapidamente retoma o controle e abre a caixa. Dentro, encontra uma arma e um bilhete instruindo-o a matar os ladrões e pegar o dinheiro.
Princesa lembra Max de não matar reféns, pois isso resultaria em falha na missão. Max tranquiliza a princesa, explicando que pode recarregar e salvar o jogo automaticamente. Um por um, Max derrota os ladrões e foge com o dinheiro no carro. Após chegar a um local seguro, Max decide pausar o jogo e fazer uma pausa para o lanche. No entanto, ele não consegue pausar o jogo. Então, Princesa se oferece para investigar. Enquanto isso, Max vai até sua cozinha e vê na TV a gerente do banco dando uma entrevista sobre o roubo. Ela revela que Orson Creed salvou sua vida. Finalmente, Max percebe que os eventos do videogame estão se manifestando na vida real. Assustado, Max liga para a polícia, mas o operador da polícia diz para ele simplesmente se sentar e continuar jogando. Max confronta a princesa sobre o jogo, mas ela o aconselha a continuar jogando. No entanto, Max decide desligar o jogo. De repente, Zane aparece na tela e o adverte para ouvir atentamente. Max fica sabendo que se tentar desligar o jogo ou chamar as autoridades, Zane matará a princesa e o incriminará pelo roubo do banco. Além disso, Max descobre que o dinheiro roubado foi depositado em sua conta bancária e os capangas de Zane estão cercando sua propriedade. Sem opção, Max continua jogando relutantemente, enquanto Zane ordena que ele vá para uma escola particular alguns quilômetros ao norte, onde haverá um tiroteio. Enquanto se dirige para a escola, Max confronta a princesa sobre sua participação, mas ela explica que não teve escolha, o que Max não acredita. Ao chegar à escola, Max recebe a ordem de proteger o atirador da polícia. Ele se infiltra na escola e eventualmente encontra o atirador. Max tenta impedi-lo, mas o menino implora para ser libertado, dizendo que vão matar sua mãe. Max deixa o menino ir e é atacado pelos seguranças da escola. Ele os derrota facilmente e assiste em lágrimas enquanto o menino continua a matar mais crianças. Depois que Max sai com Orson, Zane dá a ele outra missão, mas Max abruptamente desliga a ligação de Zane e disca seu próprio número de telefone, apesar dos protestos de Princesa. Max finalmente fala com Orson e revela tudo para ele. O filme então muda para o apartamento de Kincaid, onde ele mantém Abby como refém. É revelado que Kincaid e Abby têm uma história juntos. Kincaid pergunta se Orson está ciente de seu relacionamento anterior, o que a deixa irritada. Enquanto isso, Max guia Orson de volta para sua casa e enfrenta os capangas de Zane. Depois de derrotá-los, Orson finalmente conhece Max, mas não consegue falar por causa do dispositivo em sua nuca. Max pede à princesa para desbloquear a frequência de fala de Orson. Orson finalmente consegue falar e suspeita que a casa de Max esteja grampeada. Max acha difícil acreditar, mas Orson revela que ele criou todos os protocolos de segurança para o Sentinel, incluindo escutas. Tudo o que Max recebeu do Sentinel pode ser usado para monitorá-lo. Depois de procurar pela casa, Max e Orson se sentam para tomar uma bebida e conversam sobre o Sentinela. Orson revela que criou a tecnologia que conecta as pessoas aos personagens de videogame, chamada Control X. Era um protótipo destinado à vigilância, mas Orson acreditava que era mais adequado para os militares, já que ele é um ex-soldado e perdeu alguns amigos muito próximos na guerra. O Control X visa criar soldados mais fortes, com reflexos rápidos e uma vigilância aprimorada. Orson afirma que Kincaid não se importa com o controle de armas e que ele tem segundas intenções. Max então percebe o chip na nuca de Orson, que emite bips altos quando o controle remoto é aproximado. Orson pede a Max para remover o chip, mas Max hesita e pede um momento para se preparar. Ele sai e, por algum motivo, arrasta um dos capangas inconscientes chamado Profissional para dentro de casa. De repente, a transmissão ao vivo de Kincaid é interrompida e, quando volta, Kincaid finalmente se revela a Max e ameaça matar Princesa se ele não obedecer. Para provar suas intenções, Kincaid mata uma funcionária aleatória do Sentinel. Sem escolha, Max concorda em jogar novamente. Durante o jogo, Abby dá a Max a próxima tarefa, na qual Orson deve ir ao andar térreo do Needle, onde Caleb Angelo está jantando. Lá, Orson deve matar Angelo. Então é revelado que, sem o conhecimento de Kincaid, Orson inseriu o chip Sentinel na nuca de Profissional e descobriu as intenções de Kincaid. Ele revela que Angelo possui 51% do maior arquivo de servidor do mundo, enquanto Kincaid possui apenas 40%. Com Angelo eliminado, Kincaid poderia adquirir todas as ações e ganhar controle total do mundo. Max guia o Profissional enquanto Orson vai ao encontro de Kincaid para salvar sua esposa. No caminho, Max recebe um telefonema da princesa, que está segura agora e oferece ajuda. Max intercepta o carro de Angelo, derrota seus homens e o mata. Porém,
Kincaid fica desconfiado quando Angelo não reconheceu Orson antes de ser morto. Enquanto isso, Orson chega ao escritório de Kincaid e enfrenta Zane e seus capangas. Orson os neutraliza facilmente e avança para o escritório de Kincaid. Lá, um guarda mantém Abby sob a mira de uma arma, enquanto Kincaid ameaça matá-la. Sem escolha, Orson é forçado a se render. Além disso, outro capanga de Zane, chamado Cirurgião, subjuga Max em sua casa. Orson questiona Kincaid sobre o motivo do atentado na escola, e este revela que as crianças são vítimas de uma guerra para pressionar o governo a aprovar o projeto de lei de controle de armas, que restringirá as armas aos jogos. Kincaid justifica que às vezes é necessário piorar as coisas para melhorá-las. Orson argumenta que Kincaid não tem o direito de controlar as pessoas, mesmo quando cometem erros. Enquanto Orson mantém Kincaid ocupado, Max secretamente leva o profissional para sua casa, escapando da atenção do cirurgião. Antes que o capanga perceba, o profissional aparece e o elimina. No quartel-general do Sentinela, Abby também acaba com um capanga, enquanto Orson enfrenta Kincaid. Max percebe que o profissional está ferido e decide ir ao encontro de Orson e Kincaid. Enquanto eles lutam, Max chega ao quartel-general. E quando Kincaid está prestes a matar Orson, Max intervém e o mata com um tiro. Logo depois, vemos Max assumindo como CEO da Sentinel e prometendo restaurar a empresa às suas origens. Espero que tenham gostado. Até a próxima.